Minha ideia hoje é tecer alguns comentários em relação à situação do Pix propriamente dito, e não do amplo contexto do qual ele faz parte, que são as medidas adotadas pelo senhor Donald Trump. E aqui, bom, essas breves e simplórias considerações são assim porque eu não estreitei com o assunto, não fui pesquisar, não estudei, e no momento também não posso, e não, poder eu posso, mas não seria é a questão do custo de oportunidade. Se eu faço isso, eu não faço outra coisa. Então eu vou falar naquilo que até onde meu entendimento e em acordo com as circunstâncias eu posso aí estabelecer. É bom eu frisar que as minhas fontes são fontes abertas, né, e secundárias, né, talvez até terciárias, que são os jornais, né, os tabloides, noticiários. E então eu preciso, né, ter essa necessidade de fazer o registro das simetrias das informações, seja por aquelas que eu não consigo e não fui checar ou me certificar, e seja também em relação à fidelidade e a, ou a fidelidade em relação às fontes que, que não informam, né, essas fontes de informações. E daí eu já entendo que a minha culpa já ela é reduzida, né? E a dessas pessoas que fazem essas notícias, que informam, que trabalham com informações nos jornais, na mídia, jornais, e eles devem assumir as responsabilidades, nesse caso penal, né, por uh, uma espécie de manipulação, se caso isso acontece. Isso é só para fazer uma espécie de adendo. E eu estava me referindo em relação ao senhor Donald Trump, agora até me fugiu. Eu queria introduzir uma coisa que eu não tinha nem pensado e agora me fugiu o sim. Eu gosto de ponderar, distinguir, né, por exemplo, os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, o Brasil, por exemplo. Claro que esses agentes públicos eles deixam alguma marca, alguma coisa ficará, e relacionado ao seu governo, né, um legado, por exemplo, seja ele pífio, seja ele desarrazoado, alguma coisa fica, né, e que é preciso reconstruir. Então eu separo, por exemplo, eu separo, né, então, Donald Trump dos Estados Unidos da América, né, enquanto Estado. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, em relação ao próprio senhor Donald Trump, é que, infelizmente, e não há o que fazer, segundo a condição do ser humano, o senhor Donald Trump passa, né? Acho que isso aí é a, a não sei, né? Acho que passa, eu me refiro em relação ao governo, né? A atuação desse senhor enquanto representante dos Estados Unidos, embora eu faça a separação de governo de Donald Trump e Estado, Estado americano. E cabe o povo americano ajuizar, né, decidir, mensurar se de fato eu, enquanto, não eu, né, jamais, né, agora, mas se essa minha teoria ela é infundada ou não, ou se de fato Donald Trump incorpora a, não sei se posso falar a imagem, né, incorpora a, não sei dizer que isso faz frente ao Estado americano, de fato me parece que não, porque
não existe unanimidade, existe, por exemplo, uma oposição. Então se trata de fato de planos de governo, né, não planos de estados. E então o senhor Donald Trump passa, né? Passa. E isso eu faço isso sopesando aquilo pouco conhecimento que eu tenho, porque eu não sou um profissional dessa área de informação e jamais que eu ia querer acompanhar uma pessoa diuturnamente os passos do cidadão ou do senhor, igual o senhor Donald Trump, por exemplo, ou igual o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor Jair Messias Bolsonaro, o senhor Flávio Bolsonaro, e daí isso é uma questão pessoal, ou de aptidão, de gosto pessoal. Eu sempre dou exemplo, imagina que existem muitas personalidades, existe eu também, e eu vou dedicar minha vida, mas isso é uma questão até relativa. Não cabe que eu só falo sobre mim, né, sobre a minha pessoa. Cada um que tem seu próprio entendimento. Então, é que o seu Donald Trump passa, né? O governo dele passa daqui a 2 anos. Não sei se é possível a reeleição desse senhor, né? Agora, em relação a ele, antes de eu entrar na situação do Pix, antes de entrar na situação do Pix, o que eu tenho que falar desse senhor é que até eu fui ver aqui, no outro vídeo eu já fiz uma citação sobre um filme, mas eu olho filmes, eu já fiz até eu já tenho uma playlist sobre filmes, né? Eu já fiz uma conceituação em relação à questão de a arte, se a arte imita a vida ou a vida imita a arte, pautado por uma espécie de teoria do conhecimento. E eu cheguei à identificação que a arte imita a vida, embora depois, de forma verticalizada, devido à abrangência e os tentáculos e a capilaridade da arte hoje, mediante os meios de comunicações, né, móveis hoje, portanto, celular, pode ser que, dado a primeira dado descoberta essa essa lei, esse princípio dado como verdadeiro, e isso apreendido ou até mesmo enunciado pelo setor artístico, é possível, embora a arte se estude, por exemplo, a questão do conhecimento artístico, é possível que, por tropeço, por exemplo, dizem, né, e existem negações de que não seja verdade, que, por exemplo, a gravidade foi descoberta com uma maçã caindo na cabeça do Newton, isso é por acidente. Então, por acidente, por exemplo, a arte pode, não apenas pelo acidente, mas até pelo seu próprio conhecimento, ela pode, ela própria, descobrir e postular, né, princípios que são válidos perante a ciência, perante o conhecimento. Mas eu entendo que mas dessa maneira que eu respondo ela. E então, a verdade, o princípio, a ideia verdadeira ela é descoberta, e perante a arte, depois a arte absorve isso e pode, de fato, transformar isso em algo pedagógico e disseminar e se tornar uma fonte de referência, mas geralmente de forma secundária. Mas pode acontecer que seja de forma primária, enquanto não sei se posso falar de descobridor, né? Aquela pessoa que foi a primeira a ter a ideia e tudo bem. Então, hoje eu até fui verificar e é uma coisa que me parece paralela, na mesma direção em relação ao seu Donald Trump. E aqui eu não faço juízo de mérito nem de demérito, mas é o que me parece. E é lá no último filme do John Wick 4, quando acho que o anunciador, explana uma situação, chama o senhor Marquês e fala que a ambição de um homem nunca deve exceder seu valor. E eu, de fato, entendo que não apenas o senhor João de Trump, mas
todos os políticos em geral, eles têm essa, não sei como que você chama, né? Mas, mas é bem isso, né? Eles têm uma ambição que excede seu valor pessoal, seu valor próprio. E, e questões, por exemplo, que como aparece isso, o Donald Trump é noticiado, aparece, por exemplo, ele querendo ser o primeiro. Existem as que, por exemplo, eu vi o encontro do senhor Xi Jinping, acho que é o premier ou o ministro da China, enquanto foi cumprimentar o senhor Donald Trump. E, e eu até achei, não sei, isso daí eu não posso achar estranho, porque eu também não tenho um, um registro, né, de todas as vezes que o senhor Donald Trump apertou as mãos dos seus. Apertou a mão das pessoas, né, de qualquer pessoa, né, porque é uma coisa que eu acho irônica e, e enquanto pessoa que preza pelos preceitos científicos, que é a questão do cumprimento, até isso é estudado, né, e se atribui, eu estudei isso numa disciplina e achei uma bobagem fora do comum, que é, por exemplo, uh, questões, não sei se entra na questão de semiótica, né, que é o estudo da comunicação, uma espécie de estudo da comunicação por meio dos sinais e dos signos, eu acho, né? Acho que é semiótica, né? O estudo por meio de gestos e de sinais, né? Então lá se tem uma disciplina em algumas graduações, na graduação que eu tinha essa disciplina, eu achei um absurdo, uma coisa ridícula, que é, por exemplo, a questão do apertar a mão. Quando alguém vem apertar sua mão, você tem que mostrar sua liderança, que você não está sujeito a submeter-se a qualquer coisa, e daí aperta a mão por cima, o outro que aperta a mão por cima se é dominante, aquele que aperta a mão por baixo é porque já está está submetido, tudo bem, é algo que é estudado e ensinado na própria graduação. E o que eu penso sobre isso? Eu penso sobre isso que isso que estamos num estado primitivo, aonde todo o conhecimento, toda a, a construção cultural se perde em um aperto de mão, em um levantar antes, um sentar depois. Bom, a palavra presidente, ela tem origem naquele que mais ou menos aquele que senta antes, né? Aquele que se senta antes, alguma coisa assim. A origem, acho que posso falar etimológica, né? Ou filológica, acho que etimológica, a palavra vem disso. Então eu digo que geralmente, hoje, principalmente os políticos, eles têm uma ambição muito maior daquilo que é o seu próprio valor. E quando eu me refiro ao seu próprio valor, é dos seus feitos, né? Seus feitos, né? Seus feitos, né? Enquanto cidadãos, enquanto profissionais, né? São suas ambições. E nesse caso do senhor Donald Trump, ele vai ao extremo. E esse caso do senhor Xi Jinping me chamou a atenção, até os chineses, bom, todo mundo. Né? Isso aí é algo que eles seguem, e isso é dado como uma espécie de escola para líderes. E eu volto a um raciocínio que eu desenvolvi: não existem líderes sem liderados, e também não existe liderados sem líderes, né? E eu me coloco na posição que eu não preciso de líder, porque eu sei o que eu preciso fazer para chegar a determinado ponto, não preciso que alguém me indique. Claro que em certos pontos, porque eu preciso de um professor, preciso de um auxílio, preciso de uma. Agora, não de forma determinante e para tudo, né? Então, é o que eu te falei. E a questão que eu me refiro a relação a esse juízo que eu faço em relação ao senhor de Trump é que, e não entendo que ele não faça coisa no meu entendimento, na minha perspectiva, ele não tem ações que me parecem incorretas, né? Salvo posterior investigação. Mas
no balanço completo, me parece que não, que não há. E eu já chego ao ponto, enquanto cidadão, de me manifestar que, como eu falei, né, que do senhor Donald Trump, eu não sei a visão dos americanos em relação a ele, e, e não faço esse juízo, e entendo que eles têm o direito, mas eu entendo que o Brasil, enquanto país soberano, independente, eu deveria dizer, oh, peraí, tudo bem, senhor Donald Trump, de fato, vamos lá, o senhor mais uma vez, não tira o direito do senhor Donald Trump tarifar o Brasil se ele quiser em 100%, 99%, seja a taxa que ele quiser. Isso não me incomoda, faz parte e é direito dos Estados Unidos enquanto país soberano. Agora, outra situação, por exemplo, é a interferência, por exemplo, no PIX, né? No PIX. Agora, eu, enquanto brasileiro ou enquanto dirigente do país, caso eu fosse, né, eu trabalharia dizendo para o senhor Donald Trump, nós agradecemos os Estados Unidos, não temos nada contra os Estados Unidos, mas em relação ao seu governo, o melhor que fazemos é, de fato, romper relações comerciais, né? Romper, não se trata de declarar guerra, não, rompemos as relações comerciais aí, não temos interesse e procuramos outros players. Agora, esse tipo de relação não é saudável, não é salutar. E recomendaria para toda a comunidade internacional, que também não, que é o máximo que eu poderia fazer seria isso, que os Estados Unidos se tornem uma Coreia do Norte. E, no meu entendimento, nessa situação, eu acredito, né, mas é uma crença que os Estados Unidos manteria relações, por exemplo, com a Rússia. Hoje, né, no governo da pessoa do senhor Donald Trump. Me parece que eles teriam uma boa relação. Rússia teria uma boa relação com o Donald Trump. Talvez mais alguns países, agora não me falta, mas me parece que, por exemplo, a Europa, não sei, Canadá, não sei, né? Então não posso responder, mas eu pareço, eu, enquanto dirigente do meu país, aí, meu entendimento, naquilo que me compete, vamos romper relações com os Estados Unidos, é, não recomendar, por exemplo, não manter diplomacia em relação a, a situações comerciais e cada um segue seu caminho. É o que eu queria, não, né? Mas esse tipo de relação não me parece salutar, não parece frutífero. Mais uma vez, tá, quer taxar, taxe a sua economia naquilo que vem pesar. Agora, outras situações como a do Pix, eu vou ainda entrar na região do Pix, a versão do Pix, por exemplo, e eu entendo que, como eu falei, né, o senhor Donald Trump passa, eu passo, e as coisas boas ficam, como o Pix, né? Como o Pix. Como o Pix. Pix é hoje aí a, a comparado, por exemplo, com o Google Maps, o Waze, essas tecnologias, o Google no Brasil está com um dos maiores feitos, né, aí de benefício universal e horizontal e vertical e universal. E em relação ao Pix, em relação à concorrência, eu diria para o seu dono de antes eu diria, não para o seu dono de Trump, mas aí para qualquer um, que existe uma coisa chamada destruição criativa. E o que acontece no Brasil, por exemplo, macroeconomicamente, isso tem uma implicação macroeconômica, que é, por exemplo, no Brasil, macroeconomicamente, a situação do PIX em relação à arrecadação das instituições que recebiam, como o Mastercard, Visa e os bancos, em relação a essas empresas, as únicas pessoas que são as não digo prejudicadas, mas
diz a lei do Brasil que o empresário é aquele que aceita os riscos da economia. Então, e a economia, ela tem essa possibilidade que é a questão da destruição criativa. Você destrói de um lado e você constrói de outro. E onde que entra isso na questão do Pix? Você entra na questão do Pix, por exemplo, na economia doméstica do Brasil, tendo o Brasil como exemplo. Para a macroeconomia do Brasil, isso não faz diferença. Agora, por exemplo, talvez para os Estados Unidos, sim, que tinham empresas que teriam, que oferiam bons lucros com, por exemplo, a sua prestação de serviço, que é o cartão de crédito e a porcentagem que eles ganham em cada transação. Agora, no Brasil, não. Por que no Brasil não? Porque, por exemplo, eu, enquanto cidadão, se eu fazia uma transferência e nessa transferência eu pagava R$16 e hoje não pago, esses R$16 eles serão circulados na economia. Só que quem circulará esses 16, esse valor que eu pagava para o banco e que todos pagam para o banco, não será, por exemplo, não serão as operadoras de crédito, serão, no caso, os meus 16. Eu empregarei esses R$16 naquilo que me convier e amanhã, novamente, em vez de eu pagar os R$16, eu reterei aqueles R$16, que seria essa taxa, um exemplo, isso é um exemplo. E ao invés da operadora de crédito, mediante seu reinvestimento, mediante a oferição de lucro e o pagamento dos dividendos aos seus acionistas, e esses acionistas empregariam esse dinheiro em esse montante, né, acumulado em alguma coisa, hoje quem faz é o próprio cidadão. Então, macroeconomicamente, não há diferença. Apenas um deslocamento ou um novo emprego de capital, mesmo que pulverizado. Então, macroeconomicamente não faz diferença. Sente-se porque as operadoras de crédito ou os bancos deixaram de perder uma fonte de receita, mas isso faz parte da economia. Não, não, isso faz parte da economia. Não há o que fazer, a não ser que se construa-se outras possibilidades. Até então não existe. E agora, mais uma vez, talvez os Estados Unidos, eles, infelizmente, mas vai fazer o quê? E em relação à criação do Pix, a única coisa que, no meu entendimento, inviabiliza a questão do Pix é que se o custo de manutenção do Pix, que parece que não é, sendo que creio eu que ele seja uma espécie de um advento de um trabalho marginal quer dizer assim, que o Banco Central ele faz o seu trabalho e numa espécie de não de um sobrecarrego dos seus ou já, por exemplo, essa área de tecnologia, de desenvolvimento e pesquisa dos Estados Unidos, de forma marginal ou não posso afirmar, né, desenvolveu o Pix. Então, a única forma de inviabilizar o Pix é essa. Quando o seu custo se torna maior, como qualquer coisa da economia, quando o seu custo é maior que o seu retorno. E nesse caso, isso seria rateado entre os contribuintes, que são a fonte de receita e de manutenção do Banco Central. Em relação à questão de contravenções, isso há em todos os lugares, em bancos, em todos os lugares, isso pode ser ajustado. Em relação à concorrência, vem nessa mesma, por exemplo, que eu penso, né, quando o senhor Donald Trump foi o primeiro a caso eu não esteja enganado, a meter seu bedelho, eu diria, quando a China disse e se manifestou que foi o Brasil que, que teve a motivação inicial em, em abandonar o dólar como parâmetro, né? Como parâmetro.
Então eu diria, por que os Estados Unidos, se o problema é concorrência desleal, os Estados Unidos ah, ele pode, por exemplo, criar novas moedas, novas moedas internas, para que o dólar não seja uma espécie de monopólio e não tenha também uma concorrência desleal. Donald Trump, até onde eu sei, foi a primeira pessoa a se manifestar em relação a essa ideia brasileira, se eu não me engano, que eu até discordo, né? Porque eu vejo que esse aqui não, que no final das contas isso é ineficaz. A manifestar desacordo em relação à criação de uma moeda paralela ao dólar para trocas comerciais, não sei se internacional ou bilateral entre Brasil e China. Foi a primeira. E onde está a concorrência nessa questão? E, para terminar, eu queria fazer aqui uma relação em relação ao Donald Trump, não uma crítica, mas é uma coisa que, como eu disse, os homens têm a ambição, a ambição de um homem nunca deve exercer seu valor. Então, seria uma brincadeira que o Sr. Donald Trump, ele nesse percurso aí em relação à vida particular e pessoal dele, ele angariou epítetos, né, ou nomes, agregou, né, como os reis fazem, por exemplo, hoje não é mais Donald Trump, se tem mais algum sobrenome, mas é Donald Trump, Demócrito, Einstein, Freud, Aristóteles, Platão, São Tomás de Aquino, o que mais? Grambel, e é uma lista infindável, aumentou porque parece que ele inventou a roda. Donald Trump, Donald Trump, Da Vinci, Rafael de Sanzio, ele inventou o mundo, né? Eu falo isso porque é o que parece, assim, né? Em realidade é isso, né? Então fica mais. E para terminar, eu gostaria de falar em relação a, não sei, né, se, por exemplo, uma espécie de propaganda aos americanos, porque isso aí provavelmente os americanos, claro, lá o Banco Central é um Banco Central privado, se eu não me engano, mas sabendo, tendo ciência dessa situação, a menos que todos os americanos sejam sócios, e mesmo assim, se todos os americanos fossem sócios, acho que é muito mais, o benefício é muito maior tendo um meio de pagamento como o Pix do que sendo acionista da Mastercard ou da Visa, a não ser que eles sejam, tem algum sentimentalismo nesse caso eu me refiro em relação aos americanos, se eles têm algum sentimentalismo em relação aos proprietários, aos acionistas da Mastercard, da Visa e demais operadoras de crédito, ao ponto de comiserar-se e preferir continuar pagando essas taxas do que ter um meio de pagamento como o Pix, por exemplo, e até cabe uma investigação se o senhor Donald Trump não recebe, não é acionista ou não recebe lobby, por exemplo, embora nos Estados Unidos pareça que o lobby é legalizado, não seja acionista, por exemplo, porque é a única justificativa, né, que se tem, né, por exemplo, ao invés do Donald Trump pegar esse modelo e tentar aplicar na justiça, ele poderia, talvez ele não tenha essa percepção que eu tentei explanar aqui em relação à macroeconomia, que não há perdimento para a macroeconomia, no caso do Brasil, doméstica, apenas um deslocamento, né, de recursos, né, embora que pulverizado, mas não faz diferença. Quer dizer que macroeconomicamente não há diferença. A não ser que ele não conheça essa ideia de, por exemplo, querer dizer que, por exemplo, que as empresas americanas, claro, se a empresa americana está aqui, oferir, mandava lucro para os Estados Unidos, sim. Agora, é como eu digo, uma espécie de propaganda que faz os americanos e os demais países compreenderem essa situação, né, do funcionamento disso e qual que é o benefício. É isso aí.